Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Que nessa noite, meus irmãos, você descanse no Senhor, meus irmãos, porque Ele está cuidando de mim e de você, meus irmãos. E o que Ele tem para mim e para você, meus irmãos, é bem melhor, meus irmãos. Porque Deus, para entregar a mim e tua bênção, meus irmãos, não é no meu tempo, nem no teu tempo, meus irmãos. É no tempo dele, meus irmãos. Porque primeiro Deus prepara a você para entregar aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Primeiro Ele nos prepara, meus irmãos, para entregar o que Ele prometeu para mim e para você. E que nessa noite, meus irmãos, você só descanse no Senhor. Porque o que Ele prometeu na minha e na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Mas que você só descanse no Senhor, meus irmãos. Descanse no Senhor, meus irmãos. E confie em Deus que você servimos. Porque o que Ele prometeu na minha e na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. A minha e tua bênção, meus irmãos, Ele vai entregar. Porque primeiro Ele está preparando a minha e você para entregar. Porque não é de qualquer jeito, meus irmãos, que Deus vai entregar a minha e tua bênção. Primeiro Ele nos prepara, meus irmãos, para depois entregar. Mas que nessa noite você só descanse no Senhor. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa noite para meus irmãos. Amém, a paz do Senhor. Aqui que está falando da irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17. Amém, meus irmãos? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é que o que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir, meus irmãos. Que nessa noite você só descanse no Senhor, meus irmãos, porque o que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Porque não tem ninguém, meus irmãos, que impeça o que Deus tem na minha tua vida. Porque o que Deus tem na minha tua vida, meus irmãos, ninguém vai impedir, meus irmãos. Porque o que é meu e teu, meus irmãos, é meu e teu. Ninguém pode tomar. Ninguém pode passar na minha tua frente, meus irmãos, para ficar com aquilo que é meu e que é teu. Porque o que é meu é teu, meus irmãos, é meu e teu. E ninguém pode tomar, meus irmãos. Porque foi Deus que deu. E ninguém toma, meus irmãos, aquilo que Deus deu para mim e para você. Porque aquilo que Deus deu para mim e para você é meu e seu. E ninguém pode tomar, meus irmãos. Pode passar na frente o que quiser. Mas não vai tomar o que é meu e que é seu. Porque o que é meu e seu é meu e seu. Porque quem deu foi Deus. E ninguém pode tomar, meus irmãos. Que nessa noite você só descanse no Senhor. Porque o que é meu e teu, meus irmãos, é meu e teu. Ninguém vai tomar. Porque aquilo que é meu e teu, meus irmãos, Deus Ele vai entregar para mim e para você. Porque Deus Ele não é homem para que minta, muito menos homem para que venha se arrepender, meus irmãos. Que nessa noite você só descanse no Senhor. Porque o que é meu e teu, meus irmãos, é meu e teu. Ninguém pode tomar, meus irmãos. Ninguém pode ficar com aquilo que é meu e teu. Porque aquilo que é meu e teu foi Deus que deu. E ninguém pode tomar, meus irmãos. Porque é meu e seu. Amém, meus irmãos? Mas que você só descanse no Senhor, meus irmãos. Descansa no Senhor, meus irmãos. Porque a minha e tua bênção, meus irmãos, está chegando. Não está demorando. É porque Deus está caprichando, meus irmãos. Porque Deus não vai dar qualquer coisa para mim e para você.
Ele está caprichando, meus irmãos, porque Deus ele tem o melhor para mim e para você. Então que nessa noite você só descanse no Senhor e confie em Deus que você serve. Porque a minha e tua bênção, meus irmãos, Deus ele está demorando porque ele está caprichando. Porque Deus não vai dar qualquer coisa para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus só dá o melhor para mim e para você. Porque como pai só quer o melhor para os seus filhos. Então que nessa noite você descanse no Senhor. Que você vá dormir tranquilo. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, meus irmãos. E o que é meio teu, meus irmãos, é meio teu. Ninguém pode tomar. Porque foi Deus que deu. Então que você vá dormir tranquilo. Você descanse no Senhor. Porque o que é meio teu, meus irmãos, é meio teu. Ninguém pode tomar. Pode até querer tomar. Mas não vai tomar, meus irmãos. Porque foi Deus que deu. E aquilo que Deus dá, meus irmãos, ninguém toma. Porque foi Deus que deu. Então que você, meus irmãos, vá dormir tranquilo. E descanse no Senhor. Porque amanhã é outro dia. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite.